Aleluia, aleluia. Então é isso, meu irmão. Ele é digno de receber o nosso melhor. Amém? Muito bem. Você que trouxe a tua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela no Evangelho de São Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 35 até o 37. Se você porventura esqueceu de trazer as primícias, os alimentos, por gentileza, traga no culto de terça, de quinta. Nós estamos com as nossas células temporariamente suspensas por conta do isolamento, mas não esqueça de trazer os alimentos não, irmãos. Muitas pessoas aí fora estão precisando, amém? Marcos capítulo 1, se você quer acompanhar aí na tua Bíblia, nós vamos ler do versículo 35 ao 37. Mas antes eu quero estar orando. Vamos falar um pouco mais com o papai. Pai Santo, que maravilha, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos reunidos aqui neste lugar, te adorando de maneira presencial. Nós temos os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares, ó Deus, e que também estão participando em espírito desta celebração, e nós também te damos graças pela vida de cada um deles. Mas agora, meu Pai, que nós já te adoramos, que nós já te louvamos, que nós já te celebramos com os louvores, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, fale conosco através da tua palavra. E sabe de uma coisa, Pai, sinceramente, não estamos interessados em ouvir o que queremos, nós queremos realmente ouvir o que o Senhor tem para nós, o que nós precisamos ouvir. Fale conosco, leve o nosso coração, a nossa mente cativa a tua presença. Jesus, eu não aceito que nenhum tipo de entidade maligna, espírito contrário, venha retalhar nesse lugar, trazendo distração, dispersão em relação aos teus filhos. Eu declaro o nosso coração e a nossa mente cativa a tua presença. Fale conosco e use os meus lábios como uma ferramenta, como instrumento em tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. O tema que eu quero estar compartilhando com vocês, vai aparecer aqui no telão: a procura de Jesus. Este é o tema que nós tiramos de um versículo que vamos ler daqui a pouquinho, na versão contemporânea. A procura de Jesus. Quantos vieram aqui nesta noite interessados em um encontro poderoso com Jesus? Amém? Aleluia. Vamos ler então Marcos capítulo 1, Evangelho de São Marcos capítulo 1. Muito bem, versículo 35 está escrito assim: no dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então Jesus, ele tinha esse costume. Lucas registra isso também, como de costume. Jesus, ele levantava muito cedo, antes do sol nascer, para orar. E olha só, em Jesus sendo Deus encarnado, ele orava. Que dera nós, né, que deveríamos também ter esse santo hábito. Aí no versículo 36 está escrito assim: mais tarde Simão e os outros saíram para procurá-lo. Diga comigo, saíram para procurá-lo. Então dormiram um pouco mais, né? Aí depois eles foram procurar Jesus. Agora versículo 37. Quando encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Diga comigo, todos estão à sua procura. Muito bem, outro texto que eu quero ler com vocês também, João 6, 24, é um texto pós-multiplicação dos pães e peixes. Está escrito assim, João 6, 24. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Repita comigo, à procura de Jesus. Muito bem, então eu quero falar um pouco com vocês sobre esse tema, a procura de Jesus. Esses textos lidos são uns dos muitos, irmãos, que narram pessoas buscando, procurando por Jesus. E o fato é que as pessoas, elas buscavam, elas procuravam por Jesus por vários motivos. Se você começar a pesquisar o Evangelho, ler, examinar o Evangelho, você vai ver muitas pessoas buscando Jesus, procurando por Jesus, pelos mais variados motivos. E ainda hoje, multidões procuram diariamente por Jesus, por motivos também diferentes.
Então é interessante isso. Um procura porque ele precisa de algo em uma área de sua vida, outros procuram porque precisa de Jesus em outras áreas, e assim por diante. Agora, irmãos, o propósito dessa mensagem é avaliarmos qual a motivação que nós estamos buscando Jesus. Porque se tem algo que nós precisamos fazer como cristão, é aprender a avaliar o nosso coração, as motivações do nosso coração, examinar. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nunca, às vezes as pessoas comentam assim: nossa, né, que palavra forte, essa palavra o pastor bateu, o pregador. Não, a palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para nos instruir, a palavra de Deus é para nos trazer vida. A própria Bíblia nos ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios, que quando nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então é uma palavra de vida, mas eu quero usar essa palavra para fazer uma avaliação na minha vida, para que você faça na sua vida. Qual a motivação que você tem procurado Jesus? Qual é o propósito do teu coração? Qual é a intenção que você tem buscado Jesus em sua vida? Então nós vamos ler aqui alguns grupos de pessoas, algumas passagens da Bíblia que falam de grupos de pessoas que procuravam Jesus por motivos diferentes. Começando aqui por João 6,26. Olha só, João 6,26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse primeiro grupo de pessoas, irmãos, representa aqueles que buscam a Jesus por uma provisão. Esse texto nós lemos como base aqui o versículo 24 desse mesmo capítulo, que fala de uma multidão que se apresentou a Jesus e disse: Senhor, onde o Senhor estava? Ou como o Senhor chegou até aqui? Porque olha, tem muita gente aí que estão te procurando. E Jesus no versículo 26 ele diz isto: olha, vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Agora veja bem, tem muitas pessoas que buscam Jesus por esse motivo. Eu chamo de crente pães e peixes. Crentes, pães e peixes. Por quê? Porque eles buscam por Jesus apenas por conta da provisão diária, do pão nosso de cada dia. Essa multidão que estava procurando Jesus, Jesus disse: vocês não estão me procurando por conta dos milagres que eu fiz, por conta do poder que eu manifestei, revelando a minha divindade. Vocês estão me buscando porque eu multipliquei os pães e peixes, e vocês se saciaram, ou seja, é por conta das suas necessidades pessoais. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda buscam Jesus por esse único motivo. Por quê? Não, eu preciso acordar e fazer a oração, a reza do Pai Nosso, né? Para que Ele dê o pão de cada dia. É o único motivo pelo qual ele busca Jesus. Há outro grupo também, Lucas 17, versículo 17 e 18. Olha só, esse grupo, vamos ler aqui, Lucas 17, versículo 17 e 18. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Esse grupo de pessoas representa os que buscam a Jesus apenas para serem curados. Isso é interessante. E podemos incluir aqueles que só procuram Jesus para serem libertos. Porque o texto, depois se você conferir na tua casa, a Bíblia narra a cura de 10 leprosos. Eles procuraram Jesus porque eles precisavam ser curados, limpos da lepra. E a Bíblia diz que Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para dar glória e para agradecer a Deus. E este único que voltou não era nem um judeu, não fazia nem parte do povo de Deus da antiga aliança. Ele era um gentil. E irmãos, ainda hoje tem muita gente que só buscam Jesus, pessoas que só buscam Jesus para ser curadas, para serem libertas. Ai, ficou doente, eu preciso ir para a igreja. Senhor, terça-feira culto de cura, de libertação, de milagres, eu vou buscar. Aí foi curado. Não, agora tá bom. Agora, aí alguém na família caiu doente. Aí a pessoa volta a procurar Jesus. Irmãos,
é triste, mas infelizmente existe esse grupo de pessoas, da qual eu profetizo que você não faz parte dele. E você que me ouve aí pela transmissão também não faz parte, mas existem, e não são poucos. São como os 9 leprosos, só buscam Jesus para serem curados. Foi curado, não volta nem para agradecer. Vamos ver outro grupo que a Bíblia registra aqui também, Marcos 10, versículo 17. Estamos falando de grupos que estavam à procura de Jesus. Todos eles estavam buscando Jesus. Olha só Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este grupo de pessoas representam aqueles que só buscam Jesus para serem salvos. Tudo o que eles querem é a vida eterna. Pastor, mas não é certo a gente buscar Jesus para sermos salvos? Isso não é um bom motivo? Depende. Deixa eu te explicar sobre esse texto. Depois você pode acompanhar na tua casa, e como um bom bereano você deve fazer isso, examinar o texto dentro do teu contexto e entender. Este homem, ou este jovem, algumas versões falam que ele era um jovem rico. Ele não precisava de cura, ele não precisava de provisão, ele não precisava de dinheiro. A única coisa que ele precisava é da certeza da salvação. Talvez como um bom judeu, ele acreditava nos valores eternos, e ele se via, ele se olhava, ele se examinava e dizia: bom, eu acho que eu ainda não tenho a salvação. E ele foi atrás de Jesus para quê? Porque ele queria ser salvo. Ele queria ter a garantia da vida eterna. Mas olha que interessante, presta atenção. Este homem, ele não queria o Salvador, ele só queria a salvação. Porque quando Jesus disse para ele, falou: olha, você conhece os mandamentos: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunha, honra o pai e tua mãe. Ele disse: Senhor, isso eu faço desde a minha meninice. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele, Jesus o ama e diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, distribua ao pobre, e aí você vem e me segue, e você vai ter o que você precisa. E a Bíblia diz que ele, muito triste e contrariado, ele virou as costas para Jesus e se foi. E, irmãos, com todo respeito, tem muitos cristãos que são assim. Eles só procuram Jesus por conta da salvação. Eu tenho medo do inferno, pastor, é por isso que eu busco Jesus. O que significa dizer que se Deus abolisse o inferno, essa pessoa não seria mais cristão. Essa é a realidade. Tem gente que, se Jesus dissesse: olha, esquece, risca o inferno, não existe. A doutrina de algumas seitas, né? Aniquilamento das almas, não existe inferno eterno, nada disso. Muitos se desviariam. Por quê? Porque não estão interessados no Salvador, estão interessados apenas na salvação. Olha essa frase, irmãos. E essa frase não foi escrita nem por um cristão, foi escrito por uma muçulmana. Olha o que está escrito, olha o que ela disse: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Aleluia. Esse é o grupo de pessoas que Deus está procurando. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse grupo de pessoas. Pessoas que não estão dispostas a ter um relacionamento com Deus apenas por interesses materiais, ou apenas porque tem medo do inferno. Agora, há outro grupo também que eu quero fazer um breve comentário com vocês, que está em Mateus 13, 54. Mateus 13, 54 está escrito: chegando à sua cidade, então Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Agora, irmãos, esse quarto grupo representa, sabe quem? Os simpatizantes do Evangelho. Pessoas que procuram Jesus porque se sentem bem estar no meio do povo de Deus, se sentem bem estar próximo de Jesus. E quando você olha para esse texto, e você também deve examiná-lo depois na tua casa, a Bíblia diz que quando Jesus chega na tua cidade de origem, onde ele foi criado, as pessoas, elas estavam admiradas, perplexas,
pelos ensinamentos de Jesus, pelo poder de Jesus. No entanto, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muito milagre nesse lugar, porque as pessoas eram incrédulas, porque as pessoas não criam verdadeiramente nele, porque as pessoas se escandalizavam nele. Então você vê que existe um grupo de simpatizantes que até gostam de estarem frequentemente participando dos cultos, pessoas que gostam dos louvores dos evangélicos, gostam da liturgia do culto, mas é um grupo de pessoa que quando o sermão é um pouco mais duro, o que eles fazem? Abandonam, vamos embora, vamos procurar outra igreja que o negócio é um pouco mais light. Lembra lá do capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus, ele deu um discurso um pouco mais duro, todos abandonaram, só ficaram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e Jesus olhou e falou: e aí? E vocês, não vão me abandonar também? Pedro tomou a frente e disse: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Mas os demais abandonaram, por quê? Crentes simpatizantes. Aliás, a grande multidão que sempre seguia Jesus, em parte foi a grande multidão que estava dizendo na cruz: sacrifica esse Jesus, solte Barrabás. Por quê? Simpatizantes. Com todo respeito, esse tempo que nós estamos vivendo, e eu não quero ser aqui pessimista e nem profeta de calamidade, mas te prepare, meu irmão, que os tempos são difíceis. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis, e tem coisas piores vindo aí pela frente. Que é isso, pastor? Mas eu quero dizer para você, eu não sou profeta de calamidade, eu sou um pregador da Bíblia. E Paulo escrevendo para Timóteo diz: os últimos dias seriam dias difíceis. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo vos resta. A Bíblia diz que o mundo é tenebroso, o mundo jaz no maligno. Pastor, e onde entra a esperança? Pastor, e onde entra a fé? A fé, a esperança entra, sabe onde, irmãos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe onde entra a esperança? Como eu disse para o irmão hoje cedo, pós-culto, eu falei: querido, pode preparar, tem coisas piores vindo por aí, mas o povo que serve a Deus, o povo que conhece a Deus, será um povo forte e fará proeza, porque Jesus há de sustentar, Jesus há de prosperar, Jesus há de cuidar, Jesus há de te proteger. Mas é um tempo de... Coloca isso que eu estou no teu coração, que eu estou dizendo para você, querido. É um tempo de separação. Simpatizantes, você vai ver que vai começar tudo ir embora das igrejas. O que já está acontecendo. Outro grupo de pessoa que eu quero estar comentando um pouco com você. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 15. Lucas capítulo 12, versículo 13 até o versículo 15 diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse grupo representa, irmãos, aqueles que procuram Jesus apenas para resolver os seus problemas pessoais. É interessante que, como eu disse pela manhã, a Bíblia não narra, não fala o nome desse homem, mas, irmãos, nos dias de Jesus não era fácil ter uma audiência pessoal com ele, não, porque sempre era uma grande multidão que seguia Jesus. Mas esse homem teve a felicidade, a bem-aventurança de se aproximar de Jesus. E ele poderia pedir tantas coisas boas. Ele poderia fazer como Maria, irmã de Marta, sentar aos pés de Jesus e falar: Senhor, me ensina como me aproximar mais do Senhor, me ensina como eu ser um verdadeiro adorador. Mas a Bíblia diz que ele faz, na minha opinião e também na opinião de Jesus, uma pergunta infeliz: Senhor, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, ele estava procurando Jesus apenas para que Jesus pudesse resolver um problema pessoal dele. E, queridos, com todo respeito, como existem pessoas ainda hoje que fazem parte desse grupo. Pessoas que só procuram Jesus porque estão interessadas que ele resolva um problema. Então é mais ou menos assim: a pessoa está com um problema financeiro. Jesus,
me ajuda, abre as portas, vou fazer campanha. Aí Deus abençoa, aí ela vai embora. Daqui a pouco ele está com problema no casamento. Jesus, tem misericórdia de mim, espírito de divórcio, de prostituição. Oh meu pai, Jesus vai lá, abençoa. Daqui a pouco ele vai embora. Daqui a pouco problema financeiro, problema profissional. Senhor, as portas estão fechadas para mim, eu fui mandado embora. Aí Deus abre uma... Tem pessoas que são assim, irmãos, com todo respeito, fazem parte deste grupo, procuram Jesus, porque estão interessados que Ele resolva um problema pessoal. E há quando Jesus não resolve, né? Há quando Jesus se cala. Há quando Jesus, quando a gente ora e não acontece. Coisa que eu mais gosto é de ouvir o irmão, a irmã toda triste, chorando. Eu não quero mais, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais servir esse Jesus. Que aconteceu? É porque Jesus, eu estou buscando, Ele não muda o meu marido, Ele não muda o meu casamento, Ele não me prospera. E eu digo, querido, ou querida, é por isso que você está buscando Jesus? Quer dizer, se Ele não fizer nada na tua vida, esse Jesus não tem interesse. Você vai buscar Buda, você vai buscar Maomé, você vai buscar outro, é isso que você está dizendo? Você está querendo um garçom para satisfazer os seus desejos pessoais, para satisfazer ou para resolver os seus problemas pessoais, é isso? Irmãos, com todo respeito, como existe gente dentro da igreja assim, pessoas que, se Deus fizer como fez com Jó, homem reto, íntegro, que se desviava do mal, mas sem que Jó soubesse, uma conversa de Deus com o diabo, isso custou a vida dos filhos de Jó, custou a saúde de Jó, custou os bens de Jó. Se alguns de nós acontecer isso, meu irmão, nós blasfemamos de Deus na cara. Infelizmente, nós não somos como Jó. A verdade é essa, que olha e fala, a mulher de Jó chega e fala, olha, amaldiçoa esse Deus e morra. Olha o teu estado, você está se coçando, meu filho, com um caco de telha. Você já perdeu a riqueza, nós já perdemos nossos filhos. Nós éramos os maiores do Oriente, agora nós somos os menores. Amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó, ele tem força, ele tem fé, ele tem esperança para olhar para aquela mulher e dizer, louca, você está falando como uma louca. Como receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. Mas esses grupos de pessoas que nós falamos até aqui, meus irmãos, tem uma série de dificuldades para ser fiel a Deus. Com todo respeito, muitos são crentes instáveis, são crentes que na verdade são inconstantes. Agora eu quero aqui destacar esse último grupo que eu quero estar falando, e poderia falar outros, tá? Mas o tempo não me permite. Eu quero terminar falando sobre esse sexto grupo, que na verdade, olha só, esse sexto grupo é um grupo de pessoas que quem está buscando é Deus. Deus está buscando esse grupo de pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de João 4:23. João 4:23 diz assim: no entanto, são palavras do próprio Jesus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai faz o que, igreja? Procura a tais que assim o adorem. Olha que interessante, esse é um grupo que Deus está procurando. É um grupo de pessoas, é um grupo de cristãos que não buscam a Deus tão somente por conta da provisão, da cura, da libertação, da salvação, das necessidades pessoais. É um grupo de pessoas que reconhece que de fato depende de Deus para tudo isso, mas buscam a Deus porque tem prazer na presença de Deus. É um grupo de pessoas que buscam a Deus porque tem prazer em se relacionar com Deus, porque reconhece que Deus é o seu Criador, e que Jesus é o seu Salvador, e que o Espírito Santo é o seu Consolador. Agora, irmãos amados,
O que eu acho lindo nesse grupo de pessoas é que esse grupo está mais interessado em oferecer algo para Deus do que de pedir algo para Deus. É um grupo que geralmente ele se apresenta diante de Deus mais pronto a oferecer do que pedir. E eu quero usar um exemplo, e nós poderíamos usar mais, mas o tempo não permite. Mateus capítulo 2, olha só, Mateus capítulo 2, versículo 1, versículo 2, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Os magos, algumas versões falam que eram alguns sábios. Versículo 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para sermos curados. Certo? Está certo ou está errado, igreja? Então eles vieram para serem libertos, sim ou não? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Nós não viemos pedir, nós viemos dar, oferecer a nossa adoração. O versículo 10 desse mesmo capítulo, Mateus 2:10. E vendo eles, os sábios, os magos, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas, o que, igreja? Ofertas, ouro, incenso e mirra. Aleluia. Que lindo. Nós estamos diante de um grupo que quem está procurando é o próprio Deus. E este grupo é muito lindo. Eles não estão tão preocupados naquilo que Deus pode dar. Eles estão preocupados com aquilo que podem oferecer a Deus. Porque esses camaradas, eles viajaram, sabe lá quanto tempo e quantos quilômetros para chegarem diante de Jesus e oferecerem a ele algo. E a Bíblia fala que eles ofereceram 3 elementos para Jesus: ouro, incenso e mirra. Agora o ouro é considerado o metal, talvez o metal mais perfeito, né? O mais precioso dos metais, talvez um dos mais cobiçados é o ouro. E na Bíblia, irmãos, na simbologia bíblica, o ouro representa a divindade, a perfeição da divindade, a dignidade real. Agora isso é significante, você sabe por quê? Porque o que esses magos estavam fazendo era reconhecer que Jesus era o próprio Deus encarnado, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Agora olha aqui para mim, gente. Reconhecer a divindade de Deus depois de Jesus, ou reconhecer a divindade de Jesus depois dele ter operado tantos milagres, depois dele ter ressuscitado, depois dele ter curado, depois dele ter andado sobre o mar, é uma coisa. Agora reconhecer a divindade de Jesus sendo uma criança, meu irmão, só um grande adorador. É por isso que eles estão registrados na Bíblia. Alguém, olha só, todo esse sacrifício da peregrinação deles, saíram do lugar aonde eles estavam, talvez viajar por dias, noites, para estar o quê? Se aproximando de Jesus, está entregando ouro, reconhecendo a divindade de Jesus. Isto fala de relacionamento. Alguém que estava interessado em encontrar com um Deus que tem um valor supremo sobre tudo e sobre todos. Eu acredito que, tudo bem que Jesus era uma criança, mas ainda que um desses magos tivesse chegado na presença dele enfermo por conta da viagem, eles estavam tão maravilhados em poder adorar a Jesus que eles talvez nem iriam se importar com uma enfermidade. Eles ofereceram ouro. Eles queriam um relacionamento com Jesus. Outra coisa que eles ofereceram para Jesus foi incenso. Talvez a maioria de vocês sabem que o incenso na Bíblia é um símbolo de oração. No livro do Apocalipse nós temos 2 vezes o incenso sendo apontado como um símbolo da adoração dos santos que estão diante de Deus. Agora no Salmo 141, no versículo 2, olha só: suba
a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. O salmista, ele tinha todo o prazer de levar o incenso dele na face de Deus. O salmista tinha esse prazer de estar levando a Deus a sua oração. Agora, irmãos, infelizmente, são poucos o que investem tempos ou tempo para oferecer incenso e oração para Jesus. Eu não quero, em hipótese alguma, colocar você para baixo, muito pelo contrário, eu quero que você saia daqui nessa noite fazendo parte desse grupo de pessoas que Deus está buscando, de verdadeiros adoradores. Agora, quantos de nós estamos aqui e talvez passamos a semana inteira e você não tirou 15 minutos por dia para estar oferecendo incenso a Deus, para estar orando a Deus? E quando você se lembrou de Deus, foi: Senhor, me abençoa meu casamento. Senhor, eu não aguento mais esse marido. Senhor, que o meu dia seja diferente. Que o Senhor, que tenha menos lutas. Senhor, me livra do Covid-19. E Deus fala: e o incenso? Onde está o incenso, meu filho? Onde está o meu tempo de oração, de intensidade, de profundidade, de seriedade? Sem dizer, como na manhã eu mencionei, há aqueles que são muito espirituais que dizem: não, pastor, olha, eu não tenho de fato uma disciplina de investir 15, 20, 30 minutos orando, lendo a Bíblia, mas o dia inteiro eu fico aqui com Deus na minha mente. Eu oro 24 horas em espírito. Você já ouviu isso? É lindo. A gente não deve tratar as pessoas de maneira indelicada, ser grosso com ninguém, mas quando a pessoa fala isso, eu falo: meu irmão, fala sério, com todo respeito. Até cedo eu falei, né? Imagina, eu sou casado com a minha esposa, a amo. Imagina que eu passo todo dia sem conversar com ela, amanhã todo dia, e ela chega para mim e fala: amor, mas você não conversa comigo? Ah, mas eu te amo, amor, eu fico pensando em você o dia todo. Ah, mas eu não tenho tempo para você conversar, para a gente conversar, a gente não fica junto nenhum tempo. Não, mas eu amo você. Isso não faz sentido, meu irmão. E muitas vezes nós somos assim: ah, pastor, eu vou para o trabalho com a moto, com o carro orando. Meu irmão, se você quer fazer parte desse grupo que Deus está levantando nesses últimos dias, de verdadeiros adoradores que Ele está buscando, meu irmão, nós precisamos parar e ter tempo para oferecer o nosso incenso para Deus, a nossa oração para Deus. Outra coisa que eles ofereceram: mirra. A Bíblia fala que eles ofereceram mirra. Esse grupo de pessoas, eles não foram buscar, eles não foram pedir, eles ofereceram o ouro, o incenso e a mirra. E na Bíblia a gente sabe que mirra é um dos símbolos da adoração. Salmos 45, versículo 8. Olha só: mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Aleluia. Isto fala de adoração. Irmãos, é uma pena que entre a multidão de cristãos existem poucos que estão interessados em oferecer mirra, adoração verdadeira e espontânea para Jesus. Não é à toa que Jesus disse no texto que nós lemos de João 4, 23, 24: o Pai procura aqueles que realmente adoram em espírito e em verdade. Agora presta atenção, eu estou terminando. Essa ideia de procurar, nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido, a gente não examina, a gente não medita. Mas quando a Bíblia fala que Deus está procurando, Jesus falou: olha, o Pai está procurando aqueles que verdadeiramente adoram, significa dizer, irmãos, que não está fácil de encontrar. Porque uma coisa é, por exemplo, se eu precisasse de um microfone, porque esse não está funcionando, eu olharia para o meu lado direito, tem 3, 4. Se eu precisava de um teclado, nesse momento tem uma aqui, eu não preciso procurar. Agora, quando a Bíblia fala que Deus está procurando esse grupo de pessoas que ofereçam ouro, incenso, mirra, adoração, é porque está difícil de achar. A ideia que você pode aí colocar na tua mente é uma agulha que você precisa e não tem lugar algum, e alguém fala: tem uma agulha no palheiro. Você fala: tem que procurar, e você vai lá vasculhar aquele palheiro. Que missão difícil. Hoje, infelizmente, está assim, meus irmãos.
Está assim. As pessoas não têm mais prazer em Deus. E eu disse pela manhã, já disse algumas vezes e volto a repetir, eu dou risada. E se eu, um pecador, eu dou risada, imagino o inferno. Quando alguns falam, pastor, nós estamos vivendo um grande avivamento. Tem gente que avalia um avivamento, como a gente pregou recentemente, porque a igreja está crescendo, porque tem um monte de gente na igreja. Isso não é avivamento, meu irmão. Tem movimentos aí fora que está crescendo muito mais do que isso. Isso não é avivamento. Você quer saber o que é avivamento? Você quer saber o que é avivamento? Marca uma oração, uma reunião de oração. Nós temos todas as manhãs oração aqui. Mas esquece isso, porque eu sei que muitos não dá para ir, não dá para vir, porque trabalham, porque moram longe. Mas vamos fazer aqui, só para você entender, eu estou terminando já. Só para você fazer um exemplo de como a igreja é avivada. Marca para domingo que vem. Gente, domingo, um dia que ninguém trabalha, nós vamos fazer aqui 7 horas da manhã, um culto de adoração. E nós vamos orar, nós vamos oferecer incenso. Meu irmão, com todo respeito, você não consegue 20 pessoas. Em contrapartida, marca para domingo, a mesma hora, dizendo, gente, vai vir um grande homem de Deus. Ele revela tudo. O cara revela, o cara profetiza, o cara cura câncer, o cara faz paralítico andar. Gente, o cara é sobrenatural. Meu irmão, você não pode nem divulgar muito, principalmente agora que está no isolamento, porque vai ter fila para entrar. Você está entendendo? Porque Deus está dizendo Jesus está dizendo que o Pai está procurando os que assim o adoram, pessoas que adoram como esses magos, que não vêm para Deus apenas para pedir, buscar, mas vêm para oferecer. Agora a pergunta, meus irmãos, que fica para nós, de qual grupo nós pertencemos? Eu disse que é uma palavra para revelar a motivação do nosso coração. De qual grupo pertencemos, irmãos? O que nos leva realmente a se aproximar de Deus? Olha, eu te prometo, Jesus, Ele tem para mim e para você, e Ele tem prazer em dar para nós a provisão, a cura, a libertação, até os menores desejos, irmãos, da nossa vida, as menores necessidades. Deus tem prazer, queridos, em nos abençoar. Tanto é que a gente tem um culto aqui de terça só para isso, só para orar por cura, por libertação, por milagres, porque a gente acredita que Deus tem prazer em abençoar, tem prazer em curar. No entanto, meus irmãos, nada, absolutamente nada, se compara com a presença dEle. Você pode vir aqui ser curado, você pode vir aqui ser liberto, você pode vir aqui até ser salvo, ser reconciliado, mas eu quero dizer algo para você. A única coisa que te traz algo na sua vida, e a cura não traz, libertação não traz, dons não traz, mas Jesus traz o que, pastor? Paz, descanso, alegria, vida plena, completude. Tem gente que acha que, pastor, falta alguma coisa para ser feliz. Não, filho, quando Jesus é realmente a pessoa que enche a nossa vida, não falta nada, não falta nada. E eu creio que Ele trouxe você, Ele trouxe a mim, Ele trouxe cada um de nós aqui nesta noite, porque Ele quer nos levantar como essa geração, ou esse grupo de pessoas que buscam a Ele. Eu quero encerrar com esse último versículo, Salmos 34, versículo 10. Olha só: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você pode aplaudir Jesus por isso, gente? Que maravilha! Os leõezinhos, eles necessitam e sofrem, mas os que buscam ao Senhor não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Eu gostaria